Bom dia, meus cumprimentos a você, nosso amigo, como também a todos os que prestigiam o Panorama 95. Antes de tudo, como você bem ressaltou, é necessário que a sociedade consolide e memorize de que o advogado, ele não defende o crime, ele não defende a prática criminosa, ele defende os direitos de toda e qualquer pessoa que seja acusada de cometer delitos. Sejam essas pessoas, ao final, consideradas culpadas ou inocentes. O nosso trabalho é garantir, lutar para que todos os direitos dos nossos constituintes sejam respeitados durante as investigações e durante um processo judicial. Então, como você bem ressaltou, a advocacia, ela exerce esse papel fundamental no Estado Democrático de Direito, que quer dizer que nós, a lei, e vivemos sob o império da lei. Pois bem, a Ordem dos Advogados do Brasil, consternada, chocada, toda a sociedade deve assim se sentir chocada com esse bárbaro crime cometido contra duas pessoas, sobretudo uma que estava trabalhando. Veja bem, alguém estava trabalhando e no sagrado exercício de sua profissão foi barbaramente assassinado e na frente de uma delegacia de polícia civil. A ousadia de quem praticou esse delito foi tanta que não só atingiu a advocacia, mas também toda a sociedade, considerando que efetuou inúmeros, dezenas de disparos de arma de fogo na frente de uma delegacia de polícia civil. Nesse momento, agora, como já é de conhecimento de toda a sociedade brasileira, a Ordem dos Advogados do Brasil exige celeridade nas investigações, resultado e, por consequência, punição. Para quê? Para que as pessoas que tenham praticado este delito na tarde de ontem na cidade de Santo Antônio do Salto da Onça sejam punidas, paguem pelo que fez, mas que também fique a mensagem de que quem fizer condutas bárbaras dessa natureza venham a pagar pelos crimes praticados. Nós exigimos isso das autoridades de segurança pública, essas investigações, posteriormente do Poder Judiciário, mas nós somos conscientes de que a sociedade, a população em geral, sobretudo ali de Santo Antônio, tem uma obrigação, tem um dever de colaborar. Assim como nós, humanos, não somos perfeitos, aquilo que nós fazemos também não é perfeito. E o que aconteceu ontem na cidade de Santo Antônio não houve perfeição, deixou rastros. E a população pode colaborar com informações, informando através de disque denúncia, de maneira anônima, um crime cometido à luz do dia, enquanto o sol ainda brilhava no céu, no meio da rua de uma cidade pequena como Santo Antônio, deixa rastros pelo que aconteceu antes e depois do bárbaro crime. Então, o nosso trabalho, através da designação do nosso presidente da Ordem, pelo Dr. Aldo Medeiros, é de acompanhar as investigações, prestar assistência à família e cobrar que haja celeridade, resultado e sensibilizar a população de que ela necessita, ela precisa colaborar com a polícia, com as investigações, de tudo que souber que possa ajudar a desvendar o mais rapidamente possível o que aconteceu e quem foram seus autores no dia de ontem.
Doutor Nesiano, nas várias manifestações, alguns de colegas advogados citavam até que a doutora Brenda não era a especialidade dela o direito criminal, ela teria ido atender esse cliente. O senhor já tem essa informação, se ela já militava na área? E logicamente que o advogado não vai sair de casa escolhendo cliente, a quem defender, mas ela teria já tido algum contato prévio com o cidadão? Já foi levantado aí qual a relação deles? Olha, numa cidade pequena, um advogado searas do direito, né? Embora no Instagram da doutora Brenda Oliveira, da colega, tenha dizendo que ela trabalhava ou era pós-graduanda em direito do trabalho, o que nós sabemos é que ela também atuava no direito penal. Um colega aqui, nosso próximo, que é lá de Santo Antônio, descreveu bem isso, que ela vinha se desenvolvendo bem, atuando, é uma jovem advogada, e atuando bem no direito penal, certo? Em relação a esse ponto, nós advogados, a gente, como bem dizia, numa cidade pequena, a gente trabalha nas várias searas do direito. E uma das situações em que nós fazemos, até porque muitas vezes vários de nossos constituintes não têm veículos, a gente leva para dar um depoimento na delegacia, o nosso constituinte no nosso próprio veículo. Tanto levamos quando para a delegacia, como depois vamos deixá-lo em casa. E ao que se conta, porque as informações são muito prematuras, não faz nem 24 horas do acontecimento, do triste fato, é de que a nossa constituinte levou até a delegacia para fins de esclarecimentos um constituinte nosso no próprio veículo. Depois depois dele liberado, prestado os esclarecimentos, iria deixá-lo em casa. Quando pessoas que queriam executá-lo, o alvo não era ela, o alvo era essa pessoa que estava na delegacia para prestar esclarecimentos acerca de um homicídio que ocorreu na madrugada, na manhã de domingo, durante uma vaquejada lá em Santo Antônio. Houve um homicídio de uma pessoa pela manhã de domingo, nessa vaquejada. Esse rapaz que ontem foi morto com a nossa colega seria um dos suspeitos que a população estava dizendo, apontando que ele era um dos suspeitos nesse homicídio de domingo, e portanto ontem ele foi até a delegacia prestar esclarecimentos, e na saída da delegacia pessoas foram executá-lo. E nessa execução, pelo fato dele estar dentro do veículo da nossa colega, ela também foi atingida pelos disparos de tiros. Então, eu acredito, nós ainda vamos manter esse contato durante o dia de hoje. Agora à tarde, o sepultamento da nossa colega será agora à tarde lá na cidade de Goiânia, e nós iremos participar. Também iremos estreitar esse contato com o delegado de Polícia Civil, do qual nós iremos acompanhar durante todas as investigações. E acredito que uma das linhas principais de investigações, da investigação, eu tenho experiência no caso desse, mas não tem como esquecer e olvidar de que uma coisa esteja atrelada à outra, ou seja, o que aconteceu na tarde de ontem tem uma ligação bem estreita, pelo menos a priori, com o que aconteceu na manhã do domingo, ou seja, um homicídio, a execução de ontem, ela não pode deixar de seguir um caminho, a meu ver, principal, pelo que aconteceu na manhã do domingo, que foi o homicídio do rapaz apelidado de Vaqueirinho, lá em Santo Antônio. Nesiano, era até isso que eu ia perguntar ao senhor. Eu entendo que é uma dor para a família também do jovem morto lá no domingo, durante essa vaquejada, mas pela linha de investigação, familiares devem ser ouvidos, pessoas próximas a eles, é a intenção que sejam ouvidos também para tentar elucidar, para buscar essa linha de investigação, e claro, que e chegar aí aos culpados.
Agora sim, por favor, fique à vontade. Consegue me ouvir? Agora sim. Pois bem, salta aos olhos, né? A investigação, diante de 2 dias acontece um homicídio. O suspeito vai até a delegacia para prestar seus esclarecimentos. Na saída da delegacia, esse suspeito é executado. Então salta aos olhos de que uma coisa, pelo menos a priori, pela lógica, uma coisa tem tudo a ver com a outra, né? Então pessoas precisam ser ouvidas. Quem teria interesse nessa execução? Quem teria, além desse interesse, bradado, dito alguma coisa? Por isso as coisas aconteceram muito próximas, em torno de 48 horas entre um fato e outro. Então, é natural que alguém tenha bradado alguma coisa sobre vingança, sobre revolta, né? Então, a meu ver, veja bem, há poucos meses ocorreu um bárbaro assassinato de um prefeito de uma cidade lá vizinha, São José do Campestre, vizinho a Santo Antônio. O prefeito estava dentro de casa, pessoas entraram dentro da residência dele, o executaram, a Polícia Civil trabalhou exaustivamente e há poucos dias apresentou os motivos e os acusados, que teriam sido pessoas do mundo do tráfico de drogas, que teriam ido executar o prefeito porque o prefeito estava ajudando a polícia no combate ao tráfico de drogas lá na cidade de São José do Campestre. E aí, em represália a essa autoridade do poder executivo, foram lá e o executaram dentro da própria casa. Nesse caso aí, em que para se matar alguém tem que se ter um motivo. Então o motivo já se salta aos olhos, que uma coisa tem a ver por vingança com relação ao que houve 48 horas antes. Então a linha de investigação, a meu ver, principal, embora outras não devem ser descartadas, a Polícia Civil é quem tem a competência para investigar. Eu estou comentando dessa forma porque o nosso objetivo é colaborar, até pela experiência que nós temos e pela vontade que nós também possuímos de que isso seja o mais rapidamente esclarecido. É de que uma coisa está diretamente atrelada à outra, não tem como se esquecer. Então, não tem como não se dar a devida consideração e atenção. Então, pessoas que possam ter bradado alguma coisa sobre o que aconteceu na manhã do domingo, lá em Santo Antônio, que tenham conhecimento acerca disso aí, podem colaborar para que se cheguem a quem? Aos executores e a possíveis mandantes. Porque um delito ou execução dessa natureza também, eu marco, pelo menos a forma como esse fato tem se apresentado, de que ele existe, além de executor, existe também um mandante, ou pessoas interessadas que tenham mandado fazer essa prática. Isso não deve ser descartado e eu acredito que a polícia também precisará investigar isso aí. Doutor Anesiano, nosso ouvinte muito atento, até levanta mais uma hipótese. Lógico que nós estamos tratando com hipóteses, com eventos primários ainda dentro dessa investigação, que ainda parte ali da morte do vaqueiro no domingo e agora da jovem advogada doutora Brenda e seu cliente. Mas o ouvinte pergunta, será que não poderia ser pessoas envolvidas no assassinato do próprio vaqueiro fazendo uma queima de arquivo? Para o senhor é um pouco além disso ou de repente pode ser também uma hipótese? Claro, olha, inicialmente nada pode ser descartado. Tudo deve ser ouvido e levado em consideração. Naturalmente, pode sim ser uma queima de arquivo. Tudo é muito incipiente, tudo é muito novo. Ainda haverá um aprofundamento. Vamos lá. O rastro do dia. Essas pessoas que estavam nesse veículo, que foram até a delegacia para executar a nossa colega e o seu constituinte, elas estavam no veículo. Esse veículo passou por ruas que têm câmeras imóveis,
que tem câmeras de filmagem. Essas filmagens precisam ser coletadas. A polícia vai coletar essas imagens, né? Pessoas vão começar a fazer denúncias. Hoje em dia, para se desvendar um crime, é essencial, é muito importante que se saiba, que se tenha a denúncia e colaboração da sociedade. A sociedade pode colaborar, pode trazer informações de forma anônima. Ela pode fazer ligações para o CIOSP, não fica identificado que foi ela quem fez isso. Ela pode fazer isso de forma online. Você veja bem, uma cidade com milhões de pessoas como o Rio de Janeiro, onde eu estou tratando agora como exemplo, a morte da vereadora Marielle, foram investigados todos os celulares que estavam no raio da antena da ERB, Estação Rádio Base, das pessoas que estavam ali no local da Estação Rádio Base, de onde a moça faleceu. Para você ter uma ideia que há muitos meios de investigação que dá para se identificar até os aparelhos, números de aparelhos de celular que estavam pegando aquela ERB naquele instante, e aí, por consequência, essa ERB tem o seu proprietário com chip, um CPF, vai se investigar a pessoa. Lá no caso da vereadora Marielle, até uma imagem de câmera que pegou o braço de um dos executores pelo para-brisa do carro. O braço dele tem uma tatuagem, e essa tatuagem foi se afunilando das investigações até um dos executores ser identificado, são premiado, ou seja, ele confessou o delito. Ele tinha a tatuagem que a câmera de segurança de um imóvel captou. Então, numa cidade como Santo Antônio, que é bem pequena, né, câmeras de segurança, pessoas, estação, rádio base, tudo, além do que, uma das coisas que acontece muito, depois de um crime que tomou a proporção que tomou, a repercussão, as pessoas, os executores ou pessoas próximas a ela que têm o conhecimento que elas fizeram isso, acabam deixando pistas, falando, fazendo pantim, agindo com medo, e isso aí facilita para que elas sejam identificadas. Doutor Nesiano, sempre é um prazer recebê-lo, embora num momento tão sensível para a OAB no Rio Grande do Norte, mas nós agradecemos os esclarecimentos. Algo mais, fique à vontade. Eu gostaria de agradecer a você o espaço. É o primeiro programa de comunicação que nós prestamos os nossos esclarecimentos, que participamos depois desse terrível episódio, que, como disse, não faz nem 24 horas. Na tarde de hoje nós iremos até a cidade de Goianinha, de Santo Antônio, para participar do sepultamento da nossa colega Brenda Oliveira, e nós vamos, como dito e como determinado pelo presidente da nossa ordem, participar ativamente das investigações desse inquérito. Inclusive, depois voltaremos a Goianinha na outra oportunidade para, numa colega rádio como essa rural, também da Rádio Agreste, participarmos desse apelo à população que ela precisa colaborar. Nós, como advogados criminalistas que atuamos nessa área, sabemos que a população é essencial na rapidez do encontro dos autores, dos envolvidos desse terrível e bárbaro delito, porque um crime, quando a luz do sol, numa cidade pequena, a luz do sol ainda brilhava no céu, ele deixa muito rastros, e é mais fácil e mais rapidamente se encontrar os autores se a população resolver colaborar. Pela repercussão que tem tomado, pela sociedade se sentindo atacada, atingida de forma tão dura, pela ousadia desses bárbaros que não respeitaram e nem temeram sequer a delegacia de polícia civil, porque foi a poucos metros que o fato aconteceu, da delegacia de polícia. Eu acredito que não deve demorar, não é para demorar o resultado das investigações que apontem os acusados desse terrível e bárbaro delito, que, como disse o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, é um atentado ao Estado Democrático de Direito. Uma jovem advogada trabalhando
no exercício do nobre mistério de defesa dos direitos e garantias de alguém acusado, foi barbaramente assassinada na sua cidade, no meio da rua, sem motivo e sem razão. Muito obrigado a vocês, um bom dia a todos e até as próximas informações que nós, desde já nos colocamos à disposição para transmitir a todos os seus ouvintes. Um bom dia.